Meus irmãos, o diabo, quando nos apresenta o pecado, ele sempre nos apresenta como uma mentira, isto é uma sedução, é uma ilusão, porque o pecado sempre se apresenta como uma felicidade próxima, uma felicidade que não custa muito, e é exatamente por causa disso que, quando se cai no pecado, exatamente por causa disso, isto é, por essa felicidade momentânea, por essa felicidade passageira, por essa felicidade fácil que ele nos apresenta. Quando Jesus diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, ele está nos prometendo esta clareza para que nós vejamos as coisas tais quais elas são. Então, meus santos, aqui, repito, nós ainda não começamos a novena de Pentecostes, mas já podemos e devemos suplicar o Espírito Santo e pedir essa luz do Espírito Santo, para que nós vejamos a partir de Deus como o pecado é mau, como não ter fé em Jesus é mau, porque Jesus diz aqui em que consiste o pecado: porque não acreditaram em mim. Então, este pecado cometido pelos judeus, nós também, infelizmente, podemos cometer, quando nós não acreditamos em Jesus, isto é, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, em tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Então, para que, uma vez a nossa inteligência aberta, iluminada pelo Espírito Santo, para que nós vejamos em que consiste o pecado e vejamos em que consiste crer em Jesus, e nós veremos o quanto essa realidade vai desabrochar como felicidade em nós. Isto é, quando nós crermos de fato em Jesus, isso redundará numa alegria na nossa alma, numa fortaleza para que nós vivamos a nossa fé até as últimas consequências, para que nós creiamos de fato em Jesus, sem ficar selecionando aquilo que nos agrada, porque esta é a grande tentação dos cristãos, dos católicos. Não é que os católicos não creiam em Jesus, eles creem num ponto e noutro, mas isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus significa acolher tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus nos ensina, e reconhecer o pecado, a maldade do pecado, a ofensa do pecado a Deus e a maldade do pecado a nós, por fé, não por sentimento, porque pode ser que você não sinta que você está ofendendo a Deus, mas você está ofendendo a Deus, porque o critério da ofensa é a partir daquele que é ofendido. Então, não obstante você não sinta que está ofendendo a Deus, ou que você não sinta que aquilo é mal para você, porque você crê em Jesus e em tudo aquilo que Ele ensina, você sabe em que consiste o pecado. Então você diz: eu não quero nada que ofenda a Deus, e o que ofende a Deus, Deus me revelou, e eu não quero nada que comprometa a minha salvação, que me impeça, que me leve para o inferno. E o que é que me leva ao inferno? Aquilo que Jesus me revelou, aquilo que a sua igreja há mais de 2000 anos vem ensinando, e não aquilo que eu sinto ou que eu acho que seja bom ou que seja mal,
que seja virtude ou que seja pecado. Então, São João diz aqui, né, o Evangelho de São João nos apresenta Jesus dizendo que Ele enviará o Espírito Santo e Ele nos convencerá, Ele nos mostrará em que consiste o pecado. Então, meus santos, na nossa oração pessoal, se você está passando por uma provação, se você tem dificuldade de dar o seu assentimento, isto é, você crê em Jesus e você quer acreditar com todas as suas fibras, com todas as fibras do seu ser, mas você percebe que existe ainda uma dificuldade dentro de você, uma resistência. Se coloque em oração e peça: vinde Espírito Santo, Jesus, envia-me o teu Espírito Santo para que eu não te ofenda mais, para que eu veja, Senhor, a feiura do pecado, para que eu veja em que consiste o pecado. É uma promessa de nosso Senhor. Ele diz aqui: e quando o Espírito Santo vier, Ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. Então, pedir a nosso Senhor. Ora, se Ele prometeu, é porque Ele quer nos conceder. Então, peça isso, Jesus. E você pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, não para convencer Jesus de que você quer receber, mas para que você queira de verdade aquilo que você está pedindo, porque nós sabemos muito bem que nós somos capazes de pedir algo com a boca e fechar a alma para não receber. Então, pedir a Jesus: Senhor, por misericórdia, vence as resistências da minha alma, para que eu veja em que consiste o pecado, para que eu creia de verdade em Ti, para que eu não Te negue na minha vida. E você verá, meu santinho, e você verá, minha santinha, que quanto mais isso se tornar presente na sua alma, quando isso se tornar mais real na sua espiritualidade, você terá cada vez mais fé de lutar contra o pecado, ou melhor, você terá cada vez mais força de lutar contra o pecado, e você terá cada vez mais força, mais determinação de amar a Deus, porque você sabe, você crê de uma maneira muito mais profunda o que significa crer em Jesus, aquilo que agrada a Jesus. Você terá o critério de bom e de mal, não a partir dos seus sentimentos, mas dessa inteligência espiritual, dessa fé, porque o homem carnal, o homem meramente natural, ele tem por bom e mal, ele tem como parâmetro de bom e mal os seus sentidos, mas o homem que recebe o Espírito Santo, ele tem por parâmetro daquilo que é bom e daquilo que é mal a luz do Espírito Santo.